Depois nós vamos comer. Tem bolo aí? Tem bolo? Tem, né? Só tem bolo? Tem mais o quê? Tem tudo? Então tá bom. Vamos aí para a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Abra a Bíblia na carta escrita aos Hebreus, o capítulo de número 9, capítulo 9 de Hebreus, versículo 23 ao versos 28. Eu acredito que essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas há muitas oposições sobre isso, né? Porque não relata o autor. Eu digo por causa da aproximação das palavras, né? E eu penso ser e prefiro acreditar que foi ele. Vamos pensar que foi ele, vamos lá. Versos 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O sacrifício, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Versículo 27, de novo. E assim como que aos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos orar. Querido Deus, amado, poderoso, não há ninguém igual a Ti, Senhor. Ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há um ser superior a Ti, que comanda tudo, que determinou todas as coisas antes dos tempos eternos. Nada do que vivemos hoje, vivemos por um acaso, mas vivemos porque Ele assim determinou. Espero, meu Deus, que depois deste pequeno esboço, pequeno sermão,
nós sairemos daqui totalmente mudados, com objetivos definidos, sabendo o que fazer sobre esta terra. Eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Igreja abençoada, igreja justificada, igreja glorificada, igreja santificada, igreja perdoada, igreja reconciliada, igreja amada, igreja poderosa, igreja forte, igreja viva. Esse tema, eu falei esse tema no mês que passou, no primeiro sábado do mês, do nosso culto dos aniversariantes, acho que foi dia 5 do mês que passou. Eu dei o início para essa mensagem falando sobre: eu sei que vou morrer e o que vou fazer. Eu sei que eu vou morrer. Por que o medo, né? Não é uma coisa que vai te pegar de surpresa. Se fosse uma surpresa, né, desagradável, né, porque morrer é uma surpresa desagradável, seria. Mas Deus, Ele mostra tudo antes de acontecer. Ele já diz tudo o que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas Ele já diz aqui no versículo 27, que ele, não sei se alguém pesquisou, ordenado. Diz que Ele ordenou, ou seja, Ele deu uma ordem. Não? Deus, diga assim, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, não adianta a gente procurar se esconder, fugir, sabe, pedir ajuda. Não. E uma dessas ordens que Deus deu a nós, uma dessas ordenanças que é imutável, Ele faz uma analogia que o homem vai morrer uma vez, e Ele faz a analogia que Ele morreu uma vez pelos nossos pecados, ou seja, Ele está fazendo uma comparação entre a morte dele, que carregou os nossos pecados, com a sentença da morte do homem. Ele está dizendo: você vai morrer, eu vou morrer, vamos todos morrer, vamos morrer, porque o projeto de Deus, diz lá no Gênesis 6, versículo 3, Gênesis 6, 3, projeto de Deus, ó, tudo é projeto de Deus. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quando ele diz isso, 120 anos, 120 anos, falei o quê? Falei isto ou falei errado? 120 anos, eu anotei uma coisinha aqui, mas não sei onde foi parar. Então, quando você pensa nessa proposta de Deus, que também é uma proposta de Deus, dizendo que nós, primeiro diz que vamos morrer, e diz que Ele nos daria 120 anos. Então, eu tenho 64, então, pelo calendário de Deus ali, eu ainda tenho 56 anos para curtir aqui. 56 anos para viver aqui. Então, quando você pensa nos homens antigos, né? Eu tinha anotado aqui Noé, os homens, Matusalém, aquela turma toda que viveu muitos anos, eu tinha anotado, mas não sei onde eu enfiei. Aqui está uma bagunça igual a minha cabeça, não, a cabeça de qualquer um é minha, não. Então, o problema está entre o morrer e o tempo que eu vou ficar aqui.
Quem é que fez aniversário? Vai fazer aniversário aqui, ó. Então, você que já fez, quer dizer que você já viveu 50 anos, não sei quanto que você fez, 60, 59, 70, vai fazer. Então você já viveu, Deus já até aqui ele já está garantindo os 120. Se você chegou a 30, 50, então você tá com a garantia de Deus de chegar aqui. Provavelmente muitos não chegarão. Não é que Deus não queira. Muitos não vão chegar porque muitos não cuidam da sua vida. Poxa, eu tenho uma sentença, irmão. Cara, eu vou morrer. E o que eu vou fazer enquanto eu não morro, meu Deus do céu? A pergunta não é, o perigo não é eu vou morrer. O problema é o que eu faço aqui enquanto eu não chego lá. Você sabe que tem gente que está aqui vivo, comendo, andando, mas já está morto, porque não faz nada. Ficam parados no mesmo lugar. Esse de julho até agora, agosto, já tive uns três livramentos de morte. Eu fui comprar lá o negócio para cantina, né? Fui sozinho. Aí paro o carro do lado de cá e atravesso. Tem a passarela, não sei quem sabe, Madureira, né? Tem aquela passarela que ninguém atravessa nela, né? Quem sabe disso? Quem já foi lá no Mercadão? Todo mundo passa pelo aquele buraco, né? E eu cedinho, distraído, andando assim, aí não tinha ninguém atravessando. Atravessar, não gosto, prefiro andar pela escada, vou por baixo. Distraído, aí vi um rapaz atravessou, vi o rapaz atravessar. Ele, quando eu meti a cara assim, ele falou assim: moço, vem o trem aí. E o trem passou. Eu estava assim, tão querendo chegar lá para voltar, que eu tinha que fazer um monte de coisa, que eu nem prestei atenção que vinha o trem. O trem parecia que me fez eu ficar surdo, eu nem ouvi o barulho do trem. Então, quando o trem passou e eu atravessei, eu falei: meu Deus, se esse trem me pega, não sobra nada. Então eu estou vivendo, eu estou caminhando aqui, sabe? Então, mas eu não posso ficar brincando, né? De dormir acordado, né? Eu não posso ficar dormindo acordado. Como é que a gente dorme acordado? Quando a gente não se cuida. Cara, eu sou salvo, eu sou eleito, sou escolhido, sou abençoado. Os que recebem a abundância da graça, lá em Romanos 5, o dom da justiça vai reinar em vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Que eu sei que eu tenho uma sentença lá, bota lá em Hebreus capítulo 9, 27. Eu tenho uma sentença, vai chegar esse momento aqui. Eu vou partir, porque está ordenado por Deus que eu vou partir. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu sou pó, vou voltar para o pó. Já lemos isso em algumas passagens, por exemplo, em Gênesis 2:7, Gênesis 2:7, ó. Então formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra. Ele disse: do pó viestes, para o pó voltarás. Então eu sei que eu vou voltar para o pó, eu vou virar pó, mas eu ainda não sou pó. O que eu vou fazer da minha vida? Sabe, tem gente que você ajuda, e a pessoa não sai do lugar, irmão. Tem gente que você faz tudo e faz mais um pouco, sabe? Quando você faz isso uma vez, a pessoa passa, levanta e vai embora, cara, você dá um glória muito alto. Mas quando é todo ano, ou em 6 em 6 meses, ou em 3 em 3 meses, ou em 2 em 2 anos, você tem que se desgastar por uma pessoa dessa, é difícil. Quando você se desgasta, é você que está morrendo. Eu sou salvo. A minha preocupação era com o diabo. Eu não tenho mais preocupação com ele, porque eu vivo na luz. Quem tem que ficar preocupado com o diabo? Quem anda metido em coisa errada. Não deixe lugar ao diabo. Quem anda metido em coisas de pecado, escondido, tem que ficar preocupado com o diabo. Mas quem anda na luz, a Bíblia diz: quem anda na luz não tropeça.
Eu não tenho preocupação com o diabo, porque minha vida está na luz. Minha vida está na luz. A minha esposa aí, casado com a minha esposa, minha mulher. Ali. Então, eu sou pó, vou voltar para o pó, porque foi assim que Deus fez o homem, do pó. Então, o que eu vou fazer? Gênesis 3,19. Olha lá, 3,19. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas ainda eu não sou pó. Eu vou ficar parado no mesmo lugar, mesmas questões, repetições de erros, endividamentos, crises familiares, brigas desnecessárias. Sabe por quê? Sabe por que às vezes a gente fica catando essas coisas? Porque a gente não tem um tumor, um câncer. Se a gente tiver um tumor, um câncer, acaba essas briguinhas, acaba tudo, acaba a choramingueira que tem um carro velho, acaba a choramingueira porque mora na favela, acaba a choramingueira porque o baile funk está lá, acaba tudo isso. A única preocupação vai ser: eu quero ficar livre desse tumor, eu quero ficar livre desse câncer, eu quero ficar livre dessa doença. E essas preocupações que nós arrumamos para a nossa vida, elas que vão acarretar às vezes um grande problema mais tarde. Eu sei que eu vou morrer, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou voltar para o pó, o que eu vou fazer? Isso é uma mensagem de reflexão. Reflexão. Vamos parar. Deus não juntou duas pessoas, um homem, uma mulher, uma família, constituiu a família para viver se degradando. O homem não formou uma mulher para o homem, a mulher foi formada para o homem. O homem não foi formado para a mulher. A mulher existe exclusivamente para o homem. Não é o homem que existe exclusivamente para ela. Ela só existe por causa do homem. Então, é umas coisas sem fim, sabe? É umas guerras sem fim. O que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou passar de ano. Eu sempre digo, quando chega final do ano, é um monte de proposta que a gente faz, todo mundo faz. Pessoas acham que vai acontecer uma mágica. Irmão, nada muda se você não mudar. Nada vai girar na tua vida se você não fizer girar. Já viu aquele ratinho andando naquela esteirazinha? Já viu? Quem já viu aquele ratinho? Aquela esteira fica parada. Se ele não sabe por que ele faz aquilo ali? Para não ficar gordo, para o coração dele não parar. Por isso que ele faz aquilo ali. Fica girando naquela pedaleira lá, para ele não ficar com o coração cheio de placas de gordura. Por isso que ele faz aquele girar. Só aquilo que faz ele girar. Então às vezes a gente fica esperando. Tudo a gente coloca na mão de Deus. Uma vida miserável, uma vida desgraçada, e Deus que é o culpado. Ou então a mãe é ocupada, o filho é ocupado, o marido é ocupado. Então alguém é culpado de uma vida miserável. Irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Eu não pensava que eu ia chegar aos 50 anos pelo desgaste que eu fiz com o meu corpo. Eu não pensava que eu ia chegar. Mas já cheguei a 64. Estou esperando chegar ano que vem para me aposentar. Meu Deus. Vou embora para os States. Vou pedir para o Trampa me arrumar uma credencial para mim. E você está rindo? Cai fora. Cai fora, eu estou doido. Eu quero é viver, meu irmão. Você não sabe a quantidade de zum, zum, zum nos meus ouvidos todos os dias, meu irmão. Você não sabe. E às vezes são os mesmos zum, zum, zuns. O pior que é os mesmos. E é aquela figurinha carimbada. Sabe? Não é aquele álbum que a gente juntava? Tem uma figurinha carimbada. Então a figurinha mesma. O problema é o mesmo, a situação é a mesma, sabe? É por isso. Quando vai parar? Quando vai parar?
Quando voltar para onde? Tem gente só quando voltar para o pó. Você sabe, eu já fui em sepultamento, de eu acabar de sepultar uma pessoa, a família ia para um boteco, encher a cara e pular de alegria. Aí eu não quero que quando eu morrer minha família faça isso, não. Eu vou ser o morto mais triste da terra. Se a minha família me celebrar a minha morte, eu não quero que ninguém morra por mim, mas também não quero que ninguém se alegre porque eu fui. Ser um peso, ser uma mala sem alça, molhada no tempo de chuva, eu não quero. Eu não quero. Eu quero viver. Diga, eu quero viver. Diga, irmão, eu quero viver. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Diga, eu não quero dar trabalho para ninguém. Não quero, irmão. Sabe? Mas vai depender de mim. Se eu vou dar trabalho para alguém, vai depender de mim. Vai depender de mim. Não depende de ninguém. A Bíblia diz que Deus, o trono dele lá em cima, e ele deu a terra para quem? Para os filhos dos homens. Está aí. Então eu não quero viver às custas de ninguém. Não quero que ninguém tenha obrigação de me sustentar. Não quero. Não quero que filho me sustente, não quero que neto me sustente, não quero que ninguém tenha pena de mim. Como é que eu vou ter essa vida? Se eu cuidar da minha vida hoje. Se eu parar de brigar por besteira. Irmão, não espere chegar um troço ruim na tua vida para você parar de brigar por besteira. Não espere algo ruim, porque Deus permite, irmão. Deus permitiu fome numa cidade por causa de um homem que estava em desobediência a ele, uma ovelhinha dele. Você sabe que a história do filho pródigo? Por que a fome deu naquela cidade? Será que aquela cidade estava igual ao Brasil, gastando bastante com os ministros do STF, com os deputados federais, estaduais, prefeitos, os governadores, que comem todo o nosso dinheiro? Eles são uns empregados muito dos folgados, esses caras. Nunca vi empregado mais folgado do que essa turma, irmão. Recebe do nosso suor, é um bando de vampiro que não fazem nada para produzir nada, e a gente paga e é desonrado por eles. Então eu não quero, sabe, me apurrinhar com isto mais, com política. Ou você é PT, ou você é PSNC, ou PS não sei o que. Eu sou de Cristo, irmão. Eu sou de Cristo. Depois no fundo, irmão, eles dão a mão lá e você fica aqui, sabe, briga com a tua mulher, briga com o teu marido. Tem gente que brigou na pandemia por causa de partido político, ficou doente. Tem gente que morreu na pandemia. Eu peguei 4 vezes a Covid depois de teste. Sabe o que eu tive? Só a boca com gosto, sem paladar. Nunca ninguém me viu faltar culto aqui. Tive 4 vezes de Covid. Estava aqui, com máscara. Não senti nada. Primeiro dia que a Covid chegou, anunciou, eu falei com a minha mulher, eu estou com Covid. Estava no banheiro, parecia minhas tripas desandadas. Estou com Covid. Fui fazer o teste, estava com Covid. Fiz 4 testes. O senhor teve Covid, o senhor teve Covid, o senhor teve Covid, o senhor teve Covid. O senhor sentiu o quê? Eu falei, nada. E quantos que você conhece? Você conhece alguém que morreu? Agora, por que morreu? Porque estava com 120 anos, ou porque, estando vivo, vivia como se estivesse morto? Porque as pessoas estão vivas, mas vivem como se estivesse morto. Só vivem encrencados, só vivem com problemas. Cultive relacionamentos saudáveis. Isso é uma forma de você se proteger, ter saúde. Fortaleça os laços com amigos e familiares. Tem gente que é agarrado só com a família, não tem amigos. A Bíblia diz que há amigos
mais chegados que irmãos. Irmãos de sangue, tá bom? Irmão de sangue. Então, fortaleça laços. Eu falo com a minha filha faz amizade rápido, mas perde amizade rápido. Falei, você tem que parar com esse negócio. Cultive amizades boas. Quando não presta, deixa embora. Dedique tempo para estar com pessoas queridas. Tem gente que não gosta de ficar com ninguém. Reclama porque está sozinha, e quando tem gente, reclama porque tem muita gente. Como vai viver com uma pessoa dessa? Está muito barulho a cidade. Hoje de manhã, um tiroteio que não acabava. De longe, achei cascadura. Na minha casa, 6 e pouco, 7 horas da manhã. Caramba. Só Jesus. Cuide de si mesmo. Invista na sua saúde física. Sabe, eu estou um tempo sem exercício, muito frio, né? A gente fica com preguiça, né? Muita friagem, a gente fica, o dia passa tão rápido, quando você vai ver, já acabou o dia, e você não conseguiu fazer o exercício, né? Eu faço da cama mesmo, deitado, levanto as pernas, faço o alongamento, faço do lado, boto para cima a coluna. Então, já que eu não faço na rua, faço em casa. Subo escada, desço escada, subo escada, desço escada da minha casa. Então, invista na sua saúde, tenha uma boa alimentação, cuide da tua saúde, irmão. Tem um irmão nosso que estava hospitalizado, que teve um problema de saúde, teve que fazer uma operação rápida, e ele falou, o Senhor sempre fala para a gente cuidar da saúde, e eu bobeei, teve que ir correndo fazer uma operação rápida. Está ausente, está em casa, está se recuperando bem, mas poderia ter evitado, poderia evitar essa coisa de uma enfermidade que ela não vem do nada, ela vem gradativamente, a gente vai pondo ela em nós, vai fortalecendo, é uma ira, é uma raiva, é um ódio, é um rancor, é uma decepção, sabe, aquelas coisas que as pessoas fazem com a gente diariamente, despeja isso, irmão, não receba não. Se alguém te magoar, não receba não. Se alguém te falar uma palavra que eu não sou o que você diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se você disser que eu sou um abençoado, eu sou. Se você disser que eu sou um amaldiçoado, eu não sou. Se você disser que eu sou um mau caráter, eu vou dizer que eu não sou, porque eu sei o caráter que eu tenho e eu sei o que a Bíblia diz de mim. Entendeu, pessoal? Então, cuida. Mantenha um equilíbrio na sua mente, porque se eu não fizer nada enquanto eu estou vivo, eu estou abreviando a minha morte, eu estou antecipando a minha partida, eu estou dizendo, me leva logo, Senhor, eu quero morrer. Não quero morrer. Se Deus quiser me levar, Ele vai me levar a hora que Ele quiser. Eu nunca tive medo da morte, desde 9 anos que eu trabalho, desde 9 anos que eu tenho responsabilidade. Às vezes alguns falam assim, é muito exigente, é muito rigoroso. Sou tudo isto. Jesus era exigente, Jesus era rigoroso, mas não sou mentiroso, não sou canalha, não sou enganador, não sou ladrão, não minto para vocês nunca. No dia que eu subir aqui, irmãos, pregar alguma coisa aqui, eu digo Pedro Inácio, que eu assumo a minha vida, pregar alguma coisa aqui, nesse púlpito aqui, e eu não viver, Deus não vai me permitir nunca mais subir aqui. No dia que eu abandonar isso aqui, Deus me tirar daqui, você pode saber, pastor pregou algo que ele não vivia e Deus tirou. Porque quando ele me chamou para o ministério, ele falou comigo. Falou como, pastor? Aqui dentro. Enquanto você estiver fazendo a minha vontade, seguindo a minha palavra, nada vai te faltar. Irmãos, o que eu vejo na minha vida, o que ele falou, nada vai te faltar. Como que uma igreja, irmãos,
É quase impossível uma igreja sobreviver sem dízimo, sem campanha, sem oferta, sem voto, sem sacrifício. É quase impossível. Só uma igreja que sobrevive assim, sabe qual é a igreja que sobrevive assim? É a igreja de Cristo. Ela sobrevive, porque ela é alimentada e protegida e garantida pelo Cristo. É Ele que protege a igreja. Então, se eu tenho uma carreira com 64 até 120, 56, eu só tenho 56 anos, como que eu quero chegar aos meus 100 anos? Eu estava vendo uma reportagem, uma professora de 100 anos que dirige um colégio, alguém viu isso? Diretora de um colégio grande, 100 anos. Aí tinha um pastorzinho aqui com 70 anos, pastor, eu não vou mais para a igreja não, agora eu vou me jubilar. Vou para casa, comer pipoca e tomar Coca-Cola. Vai morrer. Jubilar, irmãos. Eu nasci para cantar, eu nasci para louvar, eu nasci para pregar, eu nasci para viver o reino de Deus. Eu nasci para desfrutar de uma vida nova com Deus. Eu nasci para prosperar, eu nasci para ser feliz. Quem é que pode me impedir disso tudo? Eu deixando alguém fazer isso comigo. Você não é responsável por ninguém, só por aquela criança ali, ó, a mãe dela é responsável, não sei, a mãe, o pai, a avó, não sei, mas por um outro adulto, ninguém é responsável. Ninguém é responsável. Todos nós somos responsáveis pelos nossos fracassos e pelas nossas vitórias. Porque se você pôr na mão do outro tua vitória e teu fracasso, você vai depender do outro. Se o outro fizer, é assim que a maioria fala: eu não sou porque meu pai não ajudou, minha mãe não me levou, eu queria ser um jogador de futebol, eu joguei muita bola, mas só em pelada de rua, campo de barro. Tinha lá o treinador do Fluminense, ele era, como é que dizia antigamente que era homossexual? Não era homossexual, falava outro nome lá, era bicha, chamava de bicha era lombriga, né, bicha. Aí ninguém deixava, minha mãe não deixava eu ir com ele, porque ele podia me bicharar, né, então não deixava eu ir, porque eu podia ser influenciado, poderia ser influenciado mesmo, porque as más conversações corrompem. Então me protegia, sabe, não vá. Então eu poderia ser um cara revoltado, eu poderia ter ganhado um dinheirão, tirado você da miséria, e a senhora, meu pai, só queria beber cachaça, não sei o que, não tinha tempo para me levar. Minha mãe se separou do meu pai. Quem conhece o Ronaldo Fenômeno? Já ouviu falar no Fenômeno? Morava vizinho da minha casa, não tinha R$1, o pai dele era um drogado, até hoje é. Meu pai dava dinheiro para ele ir para os treinos no clube de Madureira. Meu pai pagava, a mim não fez, mas fez para os outros. E ele se tornou. Eu poderia ser um revoltado, mas eu uso isto como incentivo para me depender de Deus e do meu trabalho. Você não tem que depender de ninguém. Você não tem que ficar, me dá a mão, por favor, para me subir, me dá a mão. Cara, você tem talento, você tem capacidade, você tem o amor de Deus, você é ovelha de Jesus. Jesus morreu na cruz por você. O que você está pensando que você é? Você é a ovelha de Cristo, aquela que Ele amou, ama e amará sempre. Então, cuida de ti, cuida da doutrina. Vai morrer? Vamos morrer. Enquanto eu não morro, o que eu faço? Vamos ter uma vida leve, irmão. Vamos ter uma vida leve. Dentro de casa, vamos ter uma vida leve. Vamos aliviar, o marido alivia a esposa, a mulher alivia o marido, a mãe alivia o filho alivia a mãe. Sabe? Você vive com todo mundo dentro de casa, né? A casa cheia, cada um fazer a sua parte, né? Não deixar nas costas do outro, para uma pessoa só fazer. Vamos dividir as tarefas. Eu não quero
morrer primeiro do que a minha mulher, não quero que ela morra, não quero morrermos juntos, não sei que não vai acontecer isso, mas eu faço tudo para poupá-la, e ela faz tudo para me poupar. Eu faço tudo para ela viver mais, e ela faz tudo para me viver mais. Então é assim, um relacionamento é assim, você está com a outra pessoa, andarão dois juntos, se não estiver de acordo, está escrito, profeta Amós. Então, eu sei que eu vou partir, está lá, Gênesis capítulo 6, versos 3, terminamos. O que vou fazer com a minha vida, com a minha estadia aqui na terra? O que eu vou fazer? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Está ali. Eu não sei como que eu vou chegar até lá, se eu vou chegar. Vou trabalhar. A gente luta demais, irmão. Eu tenho filhos, tenho mãe, tenho uma igreja, né, que não é minha, mas está na minha responsabilidade. Você imagina, irmão, preste atenção comigo. Nós temos, todos os meses, nós pagamos uma fortuna aqui, irmão. Nós ajudamos pessoas, famílias, nós pagamos a conta de algumas pessoas, ajudamos, pagamos o nosso aluguel, tudo aqui. Um aluguel caríssimo aqui para a gente. Se eu, no meu coração, tivesse dúvida da cobertura de Deus, quem garante que vocês vão ajudar? Quem garante? Quem garante que vocês vão levantar daqui hoje e não vão voltar mais amanhã? Quem garante que vocês vão voltar? Quem garante que eu vou conseguir pagar o aluguel dia 10? Quem garante isso? Minha confiança está em quem? Quem é que vai trazer a existência? Aquele mesmo que falou: se você andar na minha vontade, nada vai te faltar. Se você fizer a vontade de Deus, nada vai te faltar. A vontade de Deus não é a tua vontade. A vontade de Deus não é fazer o que tua filha quer, que teu filho quer, que tua sogra quer, que teu neto quer, que você quer. A vontade de Deus está aqui, na palavra dele. É isto que nós temos que viver. É isto aqui que prolonga a vida. Lá no Salmo 107, diz que, versículo 20, que Deus enviou a palavra e sarou de tudo que era mortal. Então ele envia a palavra, ele já enviou a palavra. Sabe quem é? Quando ele fala, olha lá, enviou-lhe a sua palavra. A palavra aqui é Jesus. No Novo Testamento aqui é Jesus. Deus enviou Jesus e nós o recebemos. E se recebemos, o que acontece com o nosso corpo? Nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. Paulo falou lá a Timóteo, falou assim: ó, todos me abandonaram, mas Deus me assistiu e me revestiu de força e me libertou da boca dos leões. É assim que ele faz. Então, vamos ser leve, irmão. Você promete ser leve? Então vai emagrecer, hein? Não é leve. É leve com o outro, irmão. Seja leve com o outro. Seja leve na igreja, irmão. Às vezes a gente vem aborrecido de casa, mas o problema é seu na sua casa, não é aqui. As pessoas não têm culpa que você brigou com teu marido, com tua mulher, com tua filha, com teu filho. Esse é problema seu lá, é teu lá. A educação de roupa suja se lava onde? Em casa. Aí tem gente que chega aqui, irmão, que parece que vai matar alguém, parece que vai decepar alguém, parece que tem que mandar dar uma blitz para ver se o cara está armado com foice, porque vem, não pode. Seja leve, confia em Deus, descansa nele, faz o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Amém? Seja leve com você. Não te cobre. Tu erra, eu erro. Eu não me cobro não, amados. Eu erro pra caramba. Pastor, se eu erro pra caramba, se eu falasse que eu não errasse, aí vocês tinham que ir embora. Mas se eu falo que eu erro, você tem que ficar. Eu erro. Você não erra? Eu também. Eu não sou pastor que digo, vocês erram. Eu erro também. Mas eu não me cobro não. Eu não me flagelo não, sabe?
Eu não me flagelo por causa dos meus tropeços. A nossa carne é o quê? De imundície. Vai me levar sempre a errar. Amém? Mas não é por causa disso que a gente vai viver errando, né? Que essa palavra nos ajude a ser feliz, irmão. Seja feliz, seja feliz. Seja feliz, seja leve, irmão. Seja leve. Seja leve contigo e com o próximo. Vamos ficar de pé.